Examine junto comigo o que o texto está dizendo. A palavra de Deus diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elom, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. A Basemate lhe nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhes nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenas. Timna, que era a concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Ameleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, príncipe Omar, príncipe Zefô, príncipe Quenas, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. E são estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filho de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Ereu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Rendam, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus:
o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Zon, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Borza. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias e os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Timná, o príncipe Alva, o príncipe Geteté, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Quenas, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, o capítulo 36, ele nos mostra que a história de Jacó, antes mesmo de tratar de Esaú, que a história de Jacó ela está se encerrando. E nós iniciaremos agora a história do povo de Deus, onde Jacó ele sai dessa protagonização, sua figura como a parte central dessa história, e agora entrando José e os seus irmãos, como nós vamos ver a partir do capítulo de número 37. Mas aqui o capítulo 36, ele é a transição entre estas duas histórias. De um fim de uma história e agora o início de outra história. Gênesis 36, ele aqui nos relata, como nós acabamos de ler, a genealogia de Esaú e também aqui a formação dos edomitas, como não é uma pequena, mas aqui de fato o texto está enfatizando que eles se tornaram uma das grandes nações, ou uma das nações que mais realmente povoou parte da região ali da Palestina e que se tornou inclusive uma nação vizinha do povo de Israel. Gênesis 36 aqui ele está dividido basicamente em, podemos assim dizer, em três partes principais. A primeira parte ela está aqui nos relembrando as três esposas de Esaú e o nascimento dos seus filhos, enquanto ele estava aqui residindo ou morando, dividindo Canaã, as terras de Canaã, com seu irmão Jacó. E você percebe isso, inclusive, aí dos versos 1 a 8, como nós acabamos de ler. A segunda parte aqui desse texto, ela nos relata os seus demais filhos, e não apenas filhos, mas também ele fala do nascimento dos seus netos. E depois, esses filhos e netos que nasceram em Seir, ou seja, quando ele sai, o divisor de águas desse trecho, é exatamente ver que ele saiu de Canaã. E a ênfase do texto está em mostrar que a sua saída se dá por separar do seu irmão Jacó. Esse é um ponto que você precisa ficar bem atento no momento que eu for expor e a gente fizer as aplicações. Isso nós precisamos observar aí dos versos 9 até o 18. E a terceira parte, ela nos relata quem foram os reis, os príncipes, em primeiro lugar, na terra de Seir, e logo em seguida,
os grandes reis que descenderam de Edom. Observe, por que agora eu enfatizo o nome Edom? Porque por 4 vezes no capítulo 36, Esaú, ele é chamado pelo título que ele recebe. Ele é chamado agora de Edom. Então, inclusive, tanto o capítulo 36 começa dizendo, se você observar no verso 1, ele começa dizendo, são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. E ele vai terminar o capítulo 36, no verso 43, dizendo lá no finalzinho, este é Esaú, pai de Edom. O estabelecimento, o fundador de um reino. Então, observe que nesse aspecto nós temos agora Esaú sendo denominado de um título, de um codinome ou também de um nome, da mesma forma que Jacó também foi denominado por Deus. Ele deixa de se chamar Jacó, e olha que interessante, ele passa a se chamar Israel. É o título monárquico, real que ele recebe. É como talvez a ideia de revelar o processo de uma dinastia. E você percebe que Israel é a dinastia que nunca acaba. Se me permite adiantar um ponto interessante que já se destaca no capítulo 36, em verificar que a dinastia dos ímpios tem fim. Os reinos ímpios, eles cessam. Eles são derrubados, eles são temporais, são corroídos pelo tempo e pela sua própria soberba, como vocês devem se lembrar que o rei mais sábio da história da humanidade, o homem mais, ele mesmo vai dizer, usado obviamente pelo Espírito Santo, que a soberba precede a ruína. Ele tem esse contexto monárquico dos reis que quando sobem ao poder, quando eles estão reinando, quando eles estão estabelecendo o seu império conforme o desejo do seu coração, a soberba deles vai preceder a ruína deles, eles não vão durar muito tempo. Mas observe então que dentro dessa divisão que nós temos aqui, talvez você pergunte qual é a razão de Deus ter colocado ou dado na sua palavra, dado a nós a genealogia de Esaú. Qual é o motivo de nós termos a genealogia de um homem que talvez, se dependesse de nós, eu vou ser sincero aos irmãos, em primeiro lugar eu já fico constrangido com os nomes que são mencionados aqui. Tem que ser muito corajoso para colocar esses nomes que estão aqui, com exceção, eu diria, de um desses nomes, apenas um que se salva aqui, que é Reuel. Reuel significa amigo de Deus. Por incrível que pareça, dos resquícios que ainda sobrou no coração de Esaú, ao menos um filho, parece-me que aqui ele lembrou de Deus. Quando a gente denomina as coisas, voltando aqui rapidamente um detalhe importante do que nós somos enquanto seres humanos, né? Enquanto seres humanos. Deus nos criou essencialmente para que demos significado às coisas. Vocês devem se lembrar que nós já aplicamos sobre isso. E observe como que é importante você olhar para a genealogia de uma pessoa quando um homem dá nome aos seus filhos. E por que nós temos que ter muito cuidado? Às vezes olhar e perceber nas escrituras, não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, não é não. Os nomes que nós damos para os nossos animais domésticos e os nomes que nós damos para os nossos filhos. Já percebeu como é que no mundo de hoje as coisas estão todas invertidas? Uma vez eu fui constrangido por uma pessoa, que inclusive era membro de uma igreja, que o nome do cachorro dela, que era um Doberman, se chamava Hugo Rogério. Alguns conhecem a história. Lamentou a morte de Hugo Rogério. Eu falei assim, eita que tá mal esse camarada. Quando eu fui descobrir, sem querer, querendo, oramos pelo cachorro da pessoa. Nós damos significado às coisas. E às vezes os nomes que nós damos para os nossos filhos passa batido em relação ao conceito, ao significado tão baixo, tão medíocre, tão superficial que nós temos das coisas do Senhor. Percebam isso. Ou também, quando nós nominamos os nossos filhos, mesmo com nomes que têm significados fortes, bíblicos, mas sem sequer ter noção do que realmente aquilo está sendo aplicado no coração dos nossos filhos, como também no nosso. Porque nós vivemos numa época em que nós não estamos atentos ao significado das coisas. Mas veja, isso era muito forte para Esaú. Isso é um tipo de coisa que nós não podemos dizer que Esaú é culpado.
porque ele deu nome aos seus filhos baseado no modo de vida e nos significados que ele tinha das coisas, principalmente em relação ao Senhor. Então veja, nessa introdução, basicamente você já vê que essa é a primeira razão que nós percebemos, o contraste que o autor de Gênesis, que é Moisés, ele está fazendo aqui entre o que acontece com a casa de Jacó e o que acontece com a casa de Esaú. Em primeiro lugar, nós precisamos aqui lembrar que Jacó também era filho de Isaac. Então, se faz necessário que o nome dos filhos de Isaac sejam mencionados aqui. Esse é um primeiro ponto, porque há uma relação de continuidade da realeza, da família patriarcal, mesmo que a linhagem de Esaú tenha se desviado dos caminhos do Senhor, ou na verdade eles tenham rejeitado o Senhor, aliança com o Senhor. Em segundo lugar também, nós precisamos lembrar que os edomitas, eles fazem parte da história do povo de Deus. Eles estão inseridos na história do povo de Deus. Inclusive, quando você vai para o livro de Êxodo, Deuteronômio, aliás, de Êxodo a Deuteronômio, né? Lá você vai encontrar os edomitas sendo uma espécie de pedrinha no sapato de Israel no deserto durante os 40 anos. Diga-se de passagem, um desses povos que são mencionados em um momento da história do povo de Deus no deserto, que são os amalequitas. Veja que um desses filhos, neto de Esaú, que ele gerou com a sua concubina, era Amaleque. Amaleque é o pai dos amalequitas. E lá depois, mais à frente, na história do povo de Israel, no período monárquico, nós temos Saul. Quando Deus deu a ordem através de Samuel, mate o rei amalequita, quando eles entraram em guerra com eles, e Esaú não quis fazer isso. Samuel embanhou da própria espada de um soldado e matou pessoalmente o rei amalequita, e Saul havia desobedecido o Senhor. Observe então que toda esse relato está nos fazendo... Eu imagino que a ideia aqui de Moisés é fazer com que, enquanto o povo de Israel estava próximo de entrar à terra prometida, o livro de Gênesis, inclusive, foi escrito no período da travessia do deserto, dos 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. Moisés está nos chamando a atenção para o fato de que o povo de Israel deveria saber, deveria entender, deveria compreender com quem que eles iam lidar lá na terra prometida, porque esse povo estava lá. E Moisés está aqui então nos chamando a atenção para o fato de que haveria relações conflituosas entre Israel e os seus vizinhos. E esse aqui, em Gênesis 36, é um apontamento para eventos futuros nessa relação conflituosa. Em terceiro lugar, terceiro motivo, eu creio que essa se torna talvez aqui o ponto ápice de toda a questão que Moisés, o escritor do livro de Gênesis, está nos mostrando, quando ele está enfatizando que Deus cumpriu a promessa feita a Rebeca e também a promessa que ele havia feito a Esaú através do seu pai Isaac. Por exemplo, quando você vai para Gênesis capítulo 25, mais precisamente o verso 23, como é importante no sermão, às vezes algumas pessoas ficam um pouco entediadas. Pastor, tem que ficar repetindo porque o sermão ele é didático. Sermão não é discurso. Sermão é instrução. Então, sempre a rememoração está aqui. Quando você vai, por exemplo, Gênesis 25, verso 23, que ele está aqui nos dizendo o seguinte: duas nações, o Senhor fala para Rebeca, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho será o mais moço. Gênesis 36 está, nesse primeiro momento, nos mostrando, nesse relato, que até a terceira parte dessa profecia, ela está se cumprindo. Quando ele diz que um será mais forte que o outro. É a primeira referência que nós temos da descendência de Esaú. E, de fato, o texto está falando, por exemplo, quando você vai para o verso de número 31, aí de capítulo 36. Olhe, por favor. Olha o que o texto está dizendo. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Por que essa ênfase que Moisés está dando?
para dizer que os edomitas se tornaram maiores, se tornaram uma nação muito mais forte do que o povo de Israel, contrastando com a história do início, a formação do povo de Deus, que se dá da forma mais abrupta e frágil que você possa imaginar. A história de uma nação. Porque Jacó em Canaã, quando Deus providencialmente traz fome novamente a Canaã, aquelas terras ali, inclusive envolvendo também o Egito, a região do norte da África e parte de todo o Oriente Médio. Quando Deus leva o povo de Israel para o Egito, eles ficam escravos durante 430 anos. Contrastado da forma como Esaú se tornou um povo, que foi totalmente diferente, totalmente distinto. Ele se torna uma nação à base do poder da espada. Era um povo não meramente respeitado, mas era um povo temido pela sua força e violência. Porque Edom significa o vermelho. Eu lembro quando eu assisti aquele filme Coração Valente, que conta um pouquinho, tem ali umas lendas e umas fábulas, né, no meio da história. Você conhece um pouquinho da história dos escoceses, né, na guerra, na tentativa ali no século XI, século XII, a tentativa de se ver livre ou se ver politicamente independente da Inglaterra. E você tem a história lá de William Wallace, e você vê as cenas de como é que eram as guerras. Os escoceses todos ruivos, peludos, vermelhos, enraivecidos. Eu não sei o que era mais vermelho, se era o rosto, a feição, a própria feição deles, ou se eram os olhos que avermelhavam de ódio dos ingleses, e aquilo causava um terrível temor ao coração dos ingleses. Por isso que, em geral, eles conseguiam vencer as batalhas que eles travavam contra os ingleses, apesar dos ingleses estarem em maior número do que os escoceses. É muito curioso isso. Os ingleses só conseguem se sobrepor aos escoceses por negociações traiçoeiras e politiqueiras para evitar que um rei subisse ao trono da Escócia. Eles não venceram por causa da guerra. A figura de Esaú me lembra muito esses gauleses vermelhos, porque o nome Edom significa exatamente isso. Aquele que impõe temor pelo ódio, pela violência. E assim, obviamente, alguém realmente conquista um grande império à força da espada. Ao contrário do povo de Deus, que primeiro passou por um processo de 400 anos, 4 séculos, quase 4 séculos e meio, para que pudessem realmente voltar à sua terra. Mas, além do fato da profecia que foi dado, você tem também Isaac. Quando lá em Gênesis, capítulo 27, versos 39 ao 40, Isaac foi usado por Deus para profetizar. Foi um oráculo, um profeta para anunciar a Esaú o que deveria ser o do seu futuro, quando ele vai dizer ali, Gênesis 27, a partir do verso 39. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Observe que, em essência, a genealogia de Esaú, ela não é registrada aqui para transmitir honra ou mérito a ele mesmo. Pelo contrário, Deus aqui está, de alguma forma, graciosamente, na verdade, honrando o seu servo Abraão pela promessa que havia feito a ele, quando Deus havia dito a ele lá em Gênesis 17, em diversas partes desse capítulo, no verso 4 ao verso 6, e também lá enfatizando no verso 16, quando ele repete diversas vezes a Abraão: você será pai de muitas nações. A honra aqui, na verdade, graciosamente está sendo dada a Abraão, que é pai de todas essas nações que estão sendo mencionadas. Isso aqui nos ajuda a compreender que quando Deus ele manifesta alguma bondade, alguma generosidade aos ímpios, meus irmãos, não é porque Deus está sendo injusto conosco. Pelo contrário, é porque Deus vai usar as benesses, as conquistas materiais, temporais dos ímpios para também honrar e resguardar, proteger o seu povo, mesmo que Deus tenha que usar, ou melhor dizendo,
ele não é obrigado a nada, mas que Deus vai usar na sua providência, na sua soberania, na sua vontade decretiva. Ele vai usar as circunstâncias conflituosas, sofríveis, de perseguição ao povo dele. Parece estranho isso, mas o que Deus está nos mostrando é que Deus também usa o sofrimento para preservar o seu povo. Deus usa os mais fortes para preservar os necessitados e os mais fracos. Somente os crentes verdadeiramente em Cristo Jesus entendem isso que eu estou falando. Se você realmente é crente no Senhor Jesus, se há genuína conversão no seu coração, você sabe exatamente do que está sendo dito. Deus usando os mais fortes para envergonhá-los. E enaltecendo os fracos, quando o Senhor Jesus vai dizer, né, que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados, nessa perspectiva salvífica, redentiva. Não na questão de um se vingar do outro. Mas essa perspectiva aqui que está estabelecida nos ajuda a perceber que a linhagem de Esaú, ela está sendo contada por demérito e vergonha dele. Isso aqui é uma forma de Deus revelar que o nome de Jacó, sendo Israel, e nisso ele é enaltecido. Agora o título que Esaú recebe, que é Edom, revela que Deus está prevalecendo sobre uma nação, pesando a sua mão sobre ela. Porque Edom também ele tem um outro significado na sua raiz, na palavra, originalmente falando. Ela não significa literalmente vermelho, mas a ideia do envermelhar-se tem a ver com, não a aparência em si de alguém que é raivoso, mas toda pessoa raivosa, odiosa, ela é caracterizada na sua personalidade ou no seu caráter como alguém que é insensato. Os raivosos, eles não raciocinam, não pensam, só se alimentam da sua soberba e da sua raiva. Ai daquele que mexer com o seu orgulho. Em essência, o ser humano é assim, né? Ai daquele que discordar de nós. Ai daquele que se virar contra qualquer ideia que eu estou estabelecendo sobre um ou outro. Esse é próprio da natureza humana, e essa expressão, o insensato, o tolo, veja que Jesus usa essa expressão constantemente nas comparações, que ele se apropria de onde? Da própria palavra de Deus no Antigo Testamento, especialmente os Salmos, quando fala do tolo, do insensato. Os Salmos, o livro dos Salmos começa falando desse contraste, do tolo, do insensato e o justo. Mas sempre o justo, quando ele está no singular, ele aparece se referindo àquele que verdadeiramente é justo, e não a nós. Nós somos chamados de justificados, e não de justos por si mesmo. Mas sempre ele está mostrando, olha o tolo, olha o insensato. Mas lembrar que na conclusão do Sermão do Monte foi exatamente na mesma estrutura homilética que os judeus, os rabinos, costumavam pregar. Quando eles terminavam e concluíam seus sermões, na lei, sempre dizendo do justo e do insensato, do ímpio. E Jesus termina o seu sermão lá do monte, exatamente falando daquele que ouve a palavra do Senhor e, sendo prudente, ele construiu uma casa na rocha, e veio os ventos, veio a tempestade, veio as enchentes, veio tudo contra ele. Mas ele resistiu e permaneceu firme, porque ele estava firmado na rocha. Mas ele fala do insensato, que ouviu a mesma coisa que o prudente ouviu. Mas o insensato, por que ele é insensato? Porque ele não quis ouvir a palavra do Senhor. Ou melhor dizendo, não quis aceitar, não quis recebê-la. Isso nos revela muito o que está sendo mostrado sobre Esaú, o insensato. Se há um título que ele recebe aqui por 4 vezes nas Escrituras, o título da sua dinastia, quando fala que ele é Edom e ele é pai de Edom, o nosso Senhor Deus está dizendo: Esaú é insensato. E a genealogia termina dizendo: estes são os filhos de Esaú. E Esaú é o pai dos insensatos. Por que ele é considerado insensato? Porque ele não ouve, porque ele não recebeu, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Mesmo que com lágrimas procurasse de alguma forma
querer demonstrar arrependimento, mas não estava arrependido de fato. Observe que o texto agora nos revela que as escolhas insensatas de Esaú revelam a razão dos edomitas serem um povo deixado de lado por Deus. Esaú aqui, meus irmãos, ele quebra a aliança com Deus quando ele afrontou os seus pais, em particular, principalmente a sua mãe. Interessante, 2 vezes o texto enfatiza o quanto que Rebeca se desgostou da atitude, a revelia insensata de Esaú, quando ele, primeiro, ele se casou com 3, na verdade ele se casou com 4 mulheres. A 4ª mulher é mencionada em outro contexto, que não é aqui mencionado os filhos dela, porque a priori parece que ela era estéril. Mas a concentração que o texto nos dá aqui em Gênesis são de 3 mulheres, e as 3 com que ele casou. Você deve se lembrar, quando você vai para Gênesis 26, os versos 34 e 35, e também lá em Gênesis 27, 46, e também no capítulo 28, verso 9. Primeiro, quando ele casou com 2 cananitas, e depois a Bíblia vai nos dizer que após a fuga do seu irmão Jacó, ele se casou com uma ismaelita. E veja que o texto vai nos dizer que isso trouxe grande desgosto e sofrimento ao coração dos pais dele, especialmente a sua mãe. Segundo ponto, que aqui nos mostra que isso aqui revela que Esaú despreza a aliança de Deus quando ele decide deixar a terra de Canaã e ele decide seguir para Seir. Observe aí os versos 6 a 8. Nos versos 6 a 8, principalmente começando aí pelo verso 6, que nos diz que Esaú pegou tudo que tinha e se separou do seu irmão Jacó. O verso 7 nos diz o motivo da saída de Esaú, que ambos tinham muitos rebanhos e gados, porque realmente foram abençoados por Deus. E a terra de Canaã não estava mais comportando a demanda dos 2 irmãos. E aí o verso 8 nos diz que Esaú escolheu morar na região montanhosa de Edom, ou também chamado de Seir. A separação do irmão é a questão central desse primeiro ponto aqui, quando Esaú realmente, observe, ele não tinha pretensões de manter, em primeiro lugar, nenhum vínculo com aquela terra. Em segundo lugar, principalmente, ele não tinha intenção de manter nenhum vínculo ou ligação com seu irmão Jacó. E aí Esaú se comportou da mesma forma que os seus antepassados Caim, quando sai da presença do Senhor e vai residir em outros lugares longe da sua família. Da mesma forma que Ismael, ele depredou, ele desprezou, ele zombou, rejeitou o seu irmão mais novo, Isaac, e ele foi mandado embora da sua casa, junto com a sua mãe Agar. E isto nos revela que Esaú não era um homem de valores. Preste bem atenção nesse ponto. Ele se separando da aliança de Deus em todos os elementos que compõem as bênçãos da aliança. E aqui abrindo lá dentro, né? O mais grave de todos esses aspectos não é apenas não obedecer à lei de Deus. Você sabe qual é o ponto mais grave nessa situação? Mais sério nessa situação? É o desprezo pelas bênçãos do pacto. Isso é muito mais grave do que apenas o não obedecer à lei de Deus. Você pega Jacó, enganou o irmão, fez uns troços loucos, doido. Quase que ele provoca a morte dentro da casa dele. Rouba a bênção da primogenitura do irmão 2 vezes. Mas é curioso, porque esse que é o traidor e enganador, ele queria conhecer as bênçãos do pacto. Ele queria se apropriar das bênçãos do pacto. Isso é um negócio muito interessante. Um mistério. O enganador interessado nas bênçãos do pacto. Enquanto que a vítima desse engano, desses embaraços que ele se envolveu, rejeita as bênçãos do pacto. Não tem interesse nenhum nas bênçãos do pacto. Então
Então veja, isso está nos mostrando que o ponto central dessa passagem é mostrar que Esaú realmente, ele não possuía valores espirituais. Seus valores eram materiais. Guarde isso. Aqui nós temos nas Escrituras um homem que não tinha no seu coração o desejo por adquirir valores espirituais. Ele queria um legado material e não um legado espiritual. A preocupação de Esaú não era a bênção da primogenitura, como realmente Deus havia prometido a Abraão e a Isaac, mas o seu desejo por proeminência. Olhe bem isso. O desejo por proeminência entre os povos daquelas terras. Ele queria a primazia para si, a proeminência entre todos os povos da terra. É um esforço político e social para se tornar um grande império. Como todos os demais da linhagem da serpente vão fazer. Primeiro fizeram desde Caim e vão fazer a partir também de Esaú, daí para frente. É muito interessante você perceber como que o caminho de Jacó se contrasta ao caminho de Esaú, que foi esse enganador, e o seu irmão foi a vítima. Mas Jacó tinha um forte interesse por se apropriar das bênçãos do pacto. Ao contrário do seu irmão, que nem sequer tinha qualquer disposição pelas bênçãos do pacto, e isso nos lembra desde lá onde é que começa o problema. O problema começa quando exatamente ele, afoito, suas pretensões totalmente pecaminosas, ele vendeu. Quanto vale a bênção da primogenitura? Quanto vale a bênção da primogenitura? Esaú a vendeu por o preço de uma sopa de lentilhas. Olha o insensato. Você vê Jacó passando 30 anos longe de casa, exilado, sofrendo as amargas consequências dos seus pecados, sofrendo com os embaraços da sua vida. Mas você tem Esaú que permaneceu desfrutando dos privilégios durante todos esses anos, dos privilégios visíveis e terrenos da terra de Canaã, na companhia de seu pai Isaque. Mas mesmo distante de casa, sozinho, Deus preparou, ensinou e disciplinou Jacó, e através da sua graça o trouxe de volta para sua casa. Enquanto que Esaú, mesmo tendo o privilégio da casa do seu pai, não demonstrou nenhum interesse de permanecer em Canaã. Agora veja aqui, meus irmãos, primeiro, quando nós somos mais uma vez lembrados de que não há exagero, nunca devemos nos cansar de ouvir isso. Não há exagero algum em lembrar do perigo da nossa casa ser ameaçada por causa de um filho ou de uma filha que despreza o que aprendem desde a sua infância. Tiveram o privilégio de desfrutarem de uma instrução e de uma educação pactual. E vejam também como que a graça de Deus, ela não segue os padrões das nossas perspectivas, não segue o padrão das nossas expectativas humanas quanto a quem imaginamos ser ou não ser salvo. Porque se depender de nós, os salvos serão aqueles que é da nossa predileção. E obviamente não se aplica só aos de casa. Imagino eu que em sã consciência nenhum crente deseja que um filho predileto seja salvo e o outro não. Mas a predileção induz o coração de um crente a muitas vezes a uma perspectiva pecaminosa sobre como lidar com os pecados dos seus filhos, como educar e instruir os seus filhos, e aí vem as negligências automaticamente. Graças a Deus, que é a misericórdia do Senhor que estabelece o padrão pelo qual Ele, pela sua graça, sobrepõe a qualquer perspectiva e expectativa do nosso coração que é pecaminoso, quando Ele salva quem Ele quer. Deus seja louvado por isso. Se não, meus irmãos,
que seria da igreja do Senhor, que seria do povo de Deus nessa circunstância. Agora veja, dito isto, qual foi a consequência das escolhas e da postura da vida de Esaú? Quando você vai para os versos 4 e 5, e aí também os versos 9 ao 43, eles vão nos mostrar qual foi o legado de Esaú. E o legado de um homem não está nas benfeitorias pessoais e terrenas e humanas que ele constrói durante toda a sua vida. Há pessoas que têm como alvo da sua vida deixar como legado, construir uma reputação social e moral na sociedade. Há pessoas que a sua vida só se pauta ou só faz algum sentido, só tem razão de ser, se elas obtiverem sucesso nos seus planos, por exemplo, profissionais. E essas coisas fazem realmente um homem, uma mulher, em particular as mulheres, inclusive, a abrirem mão, a venderem por um prato de lentilha. O que são as coisas do mundo? É um prato de lentilha. Troca o prato de lentilha dos prazeres do mundo, da sua satisfação pessoal e humana, em detrimento das bênçãos do pacto. E observe, olhe bem isto, quando nós olhamos claramente para a vida de um homem aqui, o legado de um homem, que pode ser revelado nos frutos que ele deixa através dos seus filhos. Os filhos é que revelam esse legado. O futuro deles é que vai revelar esse legado, com quem eles vão se casar, a vida profissional, a vocação que eles vão seguir, a maneira como eles vão viver e quais os filhos que eles vão ter, onde é que eles vão estar, como eles vão viver a vida deles, como é que vai ser realmente ali o padrão de vida, as perspectivas desses filhos. Quando nós olhamos para a linhagem de Esaú, é claro, a nós qual foi esse legado. E observe, eu volto de novo aí, você observar os versos 4 e 5, quando esses versos nos falam da primeira geração dos filhos de Esaú, das 3 mulheres, quando Esaú teve um total de 5 filhos aqui nesse primeiro momento, e todos eles nasceram em Canaã. Olhe bem isso aqui é um detalhe curioso. Nasceram em Canaã, ou seja, também tiveram algum contato, mesmo que, imagino eu, pouco, mas tiveram algum contato com os termos do pacto. Há uma similaridade quando você tem famílias que, mesmo que os filhos, por um período curto, ainda vão ter algum contato com o evangelho, mas de alguma forma eles saem. Há um rompimento. Há uma separação. Você tem Ada, que gerou Elifaz. Elifaz é um nome interessante, porque Elifaz aparece na história de Jó. Não sei se vocês já perceberam, um daqueles amigos de Jó. Mas é um nome curioso que aparece. E talvez isso nos dê algum apontamento para mostrar que Jó não é mencionado em Gênesis, mas é o que um dos elementos que talvez nos dê ideia de que possivelmente a história de Jó aconteceu no período dos patriarcas. Mas esse nome é curioso, Elifaz. Olibama, que gerou Jeus, Jalã e Corá, e Basemate, que gerou Reuel, que é o único nome que ainda dá um resquício do nome estabelecido. Os nomes estabelecem relacionamentos. Com quem você se relaciona? Só que com a saída de Esaú para Canaã, ou de Canaã, e a sua ocupação em si, fez com que ele e todos os seus filhos, de fato agora, se separassem completamente da aliança abraâmica. E isto aqui reflete o que Esaú fez em Gênesis 25, verso 34, quando ele insultou a Deus, desprezando seu direito de primogenitura. Um homem que passou toda a sua vida sendo movido pela adrenalina da espada e da caça, a adrenalina de ser lisonjeado e temido pelos outros por causa da sua habilidade de ser guerreiro, que era movido pelo apetite descontrolado e pela paixão aventureira por mulheres cananitas, ismaelitas, o que era próprio dos reis pagãos. Contudo, os versos 9 a 18 nos falam dos filhos e dos netos que nasceram agora em Seir.
ele faz que teve como filhos Temã, Gaetã, Quenas, Zefô, e aí ele gerou outro filho com a concubina chamada Timna, que recebeu o nome de Amaleque, que é o pai, como eu disse antes, o pai dos amalequitas. E Reuel, que gerou outros 4 filhos, Naate, Samar, Zerá, Mizá, os filhos de Jeús, que são Jolão e Corá. Veja, todos esses, mesmo que esses últimos nomes não são mencionados os seus filhos, mas o verso 18 nos deixa claro que eles também tiveram seus descendentes. Agora, curiosamente, quando você vai para os versos 15 a 18, ele nos remete ao início da organização política e social dos filhos e dos netos de Esaú. Primeiro, a formação da família. A estruturação da família agora é uma segunda fase, versos 15 e 18. Vai nos mostrar a organização política, social da casa de Esaú, se tornando agora de fato um povo, que ainda é um povo pequeno, mas um povo que está aqui ganhando destaque social na história. Ainda eles não são contados como uma grande nação, mas apenas como tribos pequenas que vão se expandindo na região de Seir. Agora, qual é o motivo de Gênesis ter mencionado este detalhe da organização política e social dos filhos e netos de Esaú? Primeiro ponto, ele está chamando a atenção para a contagem dessas tribos. Da mesma forma que Jacó gerou 12 tribos, veja, na contagem de todos os filhos e netos, nós temos quantas pessoas mencionadas em todas essas gerações? 12 tribos. É um outro contraste que aparece da formação do povo de Israel e da formação do povo de Edom. 12 tribos, porque o número 12 nos aparece propositalmente, revelando uma completude na formação de uma nação, de um povo. Se o capítulo 35 terminou dizendo que Isaac morre após Jacó voltar para casa com as suas 2 esposas, 2 concubinas e os 12 filhos, ou seja, as 12 tribos de Israel, contrastando agora com as 12 tribos de Esaú. As tribos do insensato e as tribos do povo de Deus. Segundo lugar, quando Moisés também quer nos chamar a atenção, que as 12 tribos de Jacó se estabelecem sob o fundamento da aliança com Deus. E as 12 tribos de Esaú irreversivelmente estariam fundamentadas nos valores mundanos. Enquanto a família e os descendentes de Jacó seguiriam a vocação de pastores de gado, ovelhas, morando em tendas, vivendo modestamente, você vai ver que os descendentes de Esaú se estabeleceriam como uma sociedade com base na adoração aos deuses estranhos e na força da espada, derramando sangue, espalhando terror por onde eles se estabelecessem. Eu quero chamar sua atenção também para os nomes dos filhos e os netos de Esaú. Todos esses nomes estão relacionados, com exceção de um, com alguma divindade pagã dos tempos antigos. Curiosamente, que eu vi aqui o nome Hadad. É o nome de uma divindade. Todos esses nomes estão relacionados com divindades cananitas e com divindades também que elas estão ligadas à formação desse povo. Apenas Reuel é um nome que ainda nos remete a uma vaga e distante lembrança do único e verdadeiro Deus no meio desses ímpios, no meio dos insensatos. É interessante, quero chamar sua atenção aí nesse ponto, em lembrar que uma aplicação que não está aqui, mas eu quero fazê-la, ela é fundamental. Meus irmãos, a humanidade, ou qualquer sociedade, qualquer nação, qualquer povo, qualquer cultura, eles podem fazer de tudo para apagar, para se distanciar em todo o seu padrão de vida, seu sistema educacional, principalmente o sistema educacional, né? Em todo o seu sistema social e político, para tentar fazer com que o nome de Deus não seja mais lembrado no meio do seu povo. Então,
Voltemos ao ponto, o significado das coisas. Escolas são proibidas de mencionar, vou pensar no contexto do país, no nosso Brasil, escolas que são proibidas de mencionar o nome de Deus, mas pode falar dos orixás. Escolas onde os alunos são proibidos de expressar suas opiniões concernente à sua fé, inclusive, que faz parte do significado educacional da sua vida, da sua formação, e são proibidos de mencionar o nome de Deus. Quantos talvez de vocês, nessa atual conjuntura, que terminaram as suas teses de monografia, seja qual for a graduação que você fez, quantos de vocês, fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, nas suas teses de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, seja qual for a sua formação, lá nas dedicatórias, lá nas argumentações dos assuntos que vocês estão tratando e defendendo, são proibidos e são determinados de tirarem qualquer coisa que mencione o nome de Deus. Quantos? E acabamos por submeter e fazer o que eles mandam. Porque senão você não se forma. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Por mais que se esforce fazer isso, alguma coisa vai estar ali, tanto na consciência deles, como também externamente por meios visíveis. Algo ainda vai dizer, existe o único e verdadeiro Deus, e vocês não podem fugir deles. Vocês não podem fugir do único e verdadeiro Deus, porque Ele está em todo lugar, a sua assinatura está ali registrada em todas as coisas na criação, em todos os eventos e acontecimentos do mundo. Vocês não podem fugir do Senhor. Faça a sua cama no mais profundo do abismo. Lá o Senhor vai estar. O nome do Senhor está registrado em todas as coisas na criação. Porque a despeito de tentarem oprimir o povo de Deus, impedi-los de adorar o Senhor, sempre vai haver um povo que adora ao Senhor. Veja como todos esses elementos nos revelam como toda uma linhagem se separou de Deus. Veja como toda uma família e seus descendentes ignoraram, desprezaram e se esqueceram de Deus. Filhos e netos que não ouviram mais falar do único e verdadeiro Deus. E apesar, meus irmãos, de haver algum resquício do seu nome entre eles, estes filhos e os seus descendentes, eles vão se conectar com outros deuses. Essa é a pior de todas as situações que uma nação pode se envolver. Entretanto, não paramos aqui. Quando Esaú foi para a região montanhosa de Seir, lá já tinham outras famílias e tribos residindo naquele lugar. Esse terceiro ponto entra agora na associação com os descendentes de Seir. A terra não estava vazia, ela estava ocupada, tinha pessoas morando ali quando ele foi para Seir. Quando você vai para os versos 20 a 30, quando eles nos falam dos descendentes de um homem chamado Seir, o que justifica naquele momento o nome do lugar, que era Seir, que é o primeiro habitante daquele lugar, o fundador daquele lugar. E obviamente eu não quero me deter muito nessa genealogia, mas eu quero chamar a sua atenção para duas coisas importantes. Primeiro, que aquelas pessoas tinham parentesco com as esposas de Esaú. Olha que interessante isso. Havia uma relação parental. Não aconteceu por acaso o casamento aqui não, de Esaú com essas mulheres. Segundo, Esaú estrategicamente volta para esse lugar, se mistura entre eles, fazendo com que seus filhos e netos se casem para fortalecerem entre eles os habitantes de Seir. A tática, lembra da tática dos siquemitas com Jacó, e que deu totalmente errado porque o negócio virou uma tragédia. Agora veja, deu certo com Esaú. Aqui nós podemos reforçar de novo e ver, meus irmãos, mesmo que
em meio a uma tragédia. É melhor a tragédia como uma severa disciplina sobre nós, para que Deus preserve o seu povo de não se misturar e se associar com os ímpios, do que o que agora está acontecendo com Esaú. Deu certo, ele conseguiu, ele vai se tornar uma grande nação, a custo de se misturar, de se associar a uma distinção. Quando você observa que o capítulo 36 vai nos dizer, a expressão literal usada, Esaú se associou a Seir. E aqui no capítulo 37, verso 1, quando vai dizer, ao contrário, no contraste com Jacó, habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Associar e habitar são, veja, posturas diferentes de como viver nessa terra, como lidar com a terra, como lidar com a sua vida aqui terrena. Existe uma diferença de você ir para um lugar onde Deus te manda e você habitar ali, em relação a você ir para esse lugar, mas se associar com as pessoas dali. O resultado dessa relação social fez com que Esaú e seus descendentes tivessem essa proeminência, essa liderança, que fosse uma influência política muito forte, cultural, social, entre os habitantes de Seir. E as 12 tribos de Esaú se tornaram reis entre aqueles clãs, e eles se consolidaram como uma grande nação naquela região, como a gente vê nos versos 31 até o 43. Moisés aqui está nos revelando que houve um triunfo social, houve um triunfo político por parte de Esaú. É por isso que o verso 43, então, ele vai terminar dizendo que todas aquelas tribos receberam o nome ou o título de Esaú, que é Edom. Todos naquelas terras se tornaram parte do reino de Edom, o reino dos insensatos. Quais aplicações nós podemos tirar disso? Inicialmente, eu quero te relembrar de cada ponto que nós vimos aqui. Primeiro ponto, para a gente ser mais didático quanto a tudo que observamos. Em primeiro lugar, capítulo 33 está aqui nos mostrando uma família e uma linhagem e o seu legado. Não é um legado longo, não é um legado que perdura, mas é um legado curto. Segundo, nós vimos aqui que este legado ele é demonstrado pela maneira como Esaú conduziu suas escolhas pessoais, suas escolhas sociais e familiares. As mulheres com quem Esaú se casou, a separação do seu irmão Jacó, a sua saída da terra de Canaã, está aqui demonstrando que Esaú escolheu rejeitar o pacto e rejeitar as bênçãos do pacto, se separar da presença de Deus. Terceiro ponto, que através dos filhos e netos de Esaú, nós estamos aqui confirmando e observando que um povo inteiro estabeleceu-se de um modo, estabeleceu uma vida familiar, social, cultural, política, longe de Deus, tentando apagar o nome de Deus da face da terra. Esaú e seus descendentes se separam totalmente de Deus e adotam nos seus nomes um estilo de vida, um relacionamento com outros deuses. Abrindo aqui um parênteses. Cada escolha que você faz, por mais simplória que ela seja, que é instigada pelo seu coração corrupto e enganoso, é uma escolha que vai te levar a rejeitar o Senhor. Uma música, um filme, um livro, uma roupa, os seus gostos de um modo geral, as pequenas escolhas que vão sendo conduzidas no nosso coração, a lá na frente, nos preparar no nosso coração, qual vai ser a esposa com quem eu vou casar, porque hoje você escolhe alguém por afinidade de gostos pessoais, particulares, e não conforme o pacto estabelece. Escolher a profissão que você vai exercer, ou a vocação que você vai exercer, não com base realmente no que Deus te vocacionou, como Ele estabelece o modo como você tem que realmente exercer os seus mandatos culturais e sociais, mas
Você escolhe de conformidade com os anseios e as ambições do seu coração. Que em geral está ligado a dinheiro, está ligado a uma série de coisas que tem a ver com o nosso prestígio humano, o legado humano. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer a você: tudo começa com as nossas escolhas pessoais. As nossas escolhas pessoais sempre perpassam daquilo que desejamos dedicar todas as nossas atenções e afeições, sejam elas para servir ao único e verdadeiro Deus de todo o nosso coração, ou seja para servir a outros deuses. As suas escolhas revelam o tipo de Deus que você quer se relacionar. As nossas escolhas revelam se realmente queremos servir alicerçados em Cristo, se realmente desde a eternidade aquilo que recebemos e aprendemos, se realmente desejamos viver para Cristo. Obviamente, eu estou agora aqui me referindo àqueles que foram ainda pequenos, criados, privilegiadamente educados na igreja. Ao que me parece, a grande maioria de vocês, ou de nós. Eu quero que você olhe para Esaú e o seu legado e veja como que um filho de um crente, mesmo tendo recebido durante toda a sua infância uma educação pactual, ainda na juventude, e insultou a Deus desprezando a primogenitura a troco, repito, de uma sopa de lentilhas. Quais tipos de escolhas você está fazendo na sua vida? Quais têm sido as suas preleções pessoais, sociais, culturais, e que já afloram a sua juventude ou a sua adolescência? Examine o seu coração no temor do Senhor. E julgue você mesmo quais são as suas pretensões nas escolhas mais simples. É aí que começa o problema. As questões mais simples que envolvem os seus gostos, de modo geral, como eu aqui já coloquei. A segunda aplicação: um homem ou uma mulher se afastam de Deus quando se submetem a uma relação conjugal mista. De novo, voltamos a esse tema porque ele está aqui presente no texto de uma forma muito clara. E ai de mim se não tratar disso. Mais uma vez nós nos deparamos com esta ameaça entre nós. De todas as ameaças que sobrepõem a igreja, essa eu acho que é a pior de todas elas. Tudo começa com algumas escolhas muito simples, mas que já estão ali formando todos os critérios pré-estabelecidos quando você vai então escolher com quem se casar. Obviamente estou falando com solteiros. A Bíblia aqui nos ensina que o casamento em julgo desigual é algo tão grave, meus irmãos, e perigoso, na família como também na igreja, porque antes de tudo é uma demonstração de insulto à aliança de Deus. E é a partir destas relações conjugais e mistas que os seus descendentes serão separados dos interesses por Cristo, pela aliança do Senhor. A terceira aplicação é: você pode estar na igreja, mas eu queria te perguntar quais são realmente os seus valores pessoais. Você pode ser um homem sensível a valores morais, sociais, o desejo da integridade, da honestidade, de ser uma pessoa correta, mas seus valores são pautados nos seus interesses pessoais, mesmo que a procura. Olhe para o nosso país, que já está de novo cansado dessa imundície que a esquerda implantou, estabeleceu há quantos anos já na história do nosso país? E eu não estou falando de 20, 30 anos não, estou falando de coisas que aconteceram no início do século XX. E o povo brasileiro está cansado mesmo, está revoltado já
já estão enfadados dessa imundície, da imoralização da sociedade. Mas eu fico me perguntando, irmão, se isso é suficiente. Veja, as pessoas, é possível que elas estão indo para igrejas evangélicas no intuito de realmente resgatarem esses valores morais e sociais que pregam a integridade, a honestidade e um viver correto de uma estrutura social que realmente ela é baseada em princípios universais, de família, de casamento, homem com mulher, de gerar filhos legítimos. Mas veja, basear isso nos seus interesses pessoais é a derrocada do mesmo jeito. Eu pergunto então a você que está aqui, sendo membro dessa igreja ou não, mas se é crente, realmente, se você se diz, declara assim, eu tenho certeza que você é convertido no Senhor Jesus, você está aqui porque você está em busca, os seus interesses, os seus anseios é pelos valores espirituais. Você quer realmente um legado espiritual? Se há muitas pessoas que procuram igrejas conservadoras, mas os seus interesses, elas não são espirituais, mas é apenas dar sua família algum legado moral, social a eles. Este legado não vai durar muito tempo, ele vai durar um curto período. Ou você acha que essa primavera que a gente está vivendo, de passeatas e manifestações da sociedade brasileira, você acha que isso vai durar quanto tempo? Vocês acham que conservadorismo no Brasil vai durar muito tempo? A esquerda vai voltar logo logo, irmãos. O inverno vai voltar, as estações elas mudam. Primavera, verão, vai voltar o inverno. O mundo é assim. Vamos ficar iludido e romantizado aqui não. Então agarre-se a Cristo. O legado espiritual que perdura por todas as gerações. O nosso legado tem que ser os valores espirituais. Esse é um detalhe importante na genealogia de Esaú, quando Moisés só registrou apenas 3 gerações. Porque Esaú e seus filhos e seus netos estão ali, encerra ali, 3 gerações. E um outro detalhe importante, Moisés oculta os feitos dessas gerações. Não fala dos feitos dessas gerações. Ficou esquecido no tempo. E por quê? Porque o legado dos ímpios é curto, não tem durabilidade, não resiste aos modismos e ao espírito de cada época. Pense nisso. Agora a moda é essa de direita. Depois a moda vai voltar a ser de esquerda. Aí depois vai voltar... É assim. Que legado ficou? A cada geração um conceito, um estilo, um modismo ou qualquer outra coisa está corroendo uma família, o coração de um homem e toda a sua descendência. Não há moralidade na terra que resista à influência de uma ideologia ou de um conceito filosófico do seu tempo. Não há. Por isso, o legado e os feitos dos ímpios duram pouco e logo é esquecido na história. Por isso eu quero que você veja com que seriedade nós devemos lembrar as palavras do Senhor Deus. Êxodo capítulo 20, os versos 5 e 6. Você lembra o que o Senhor disse quando ele fala do segundo mandamento, atrelado ao relacionamento exclusivo com ele, quando ele diz, não farás para ti imagem e escultura. Não adorarás a outros deuses. Ele faz essa repetição do que envolveu o primeiro mandamento. É muito interessante, é fantástico ver que a sabedoria divina estabelece no segundo mandamento o preceito pactual de que Deus é um Deus zeloso que visita até a terceira ou quarta geração com o peso da sua ira sobre essas famílias que resolvem adorar a Deus de outras formas. Por quê? Porque o significado das coisas estão estabelecidas no que e com quem eles querem se relacionar.
Mas ele vai dizer, olhe bem, os ímpios vão até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas ele vai dizer que o legado espiritual do povo de Deus, que dura para sempre, é: faço misericórdia até 1000 gerações. Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardar, amar e guardar os mandamentos do Senhor é uma declaração de afeição pactual. A diferença de uma pessoa que vem para a igreja, mas ela não está desejosa dos valores espirituais, apenas morais, que a igreja pode oferecer, é essa. Eles não amam o Senhor e também não têm afeições à lei do Senhor, não amam as bênçãos do pacto. Essa é a diferença. O legado do povo de Deus vai durar para sempre. Se você deseja uma palavra de consolo, aqui está. O legado do povo de Deus vai durar para sempre, mas o legado e a linhagem dos ímpios será esquecida, dissipada no tempo como as cinzas que se espalham com o sopro suave do vento. Não precisa fazer muita força para o vento assoprar e espalhar as cinzas, seja de qualquer coisa que um dia tenha sido algo muito forte, mas que corroeu, virou pó e o vento levou. Quinto lugar, me chama a atenção que por 4 vezes Esaú é chamado de Edom e que o seu pai, Esaú, é pai de Edom. Esta ênfase dada por Moisés está nos ensinando que nós devemos lembrar com quem o povo de Israel teria de lidar quando chegasse à terra prometida. Aqui vem uma advertência para nós como igreja. Nós também devemos lembrar quem são os ímpios e as suas linhagens. A igreja de Cristo deve ter muito cuidado com os descendentes de Esaú, que ainda estão ao nosso redor, que ocupam os cargos e ofícios civis, que estão inclusive dentro das nossas igrejas locais. Nós devemos tomar muito cuidado para que não mantenhamos relações com eles, mas que nos vejamos separados dos edomitas dos nossos dias. Devemos tomar muito cuidado para que as profanações dos profanadores de Edom, como fez Esaú, quando Hebreus 12 nós lemos, versos 16 e 17, diz que Esaú profanou. A profanação é porque ele troca as bênçãos do Senhor pelo mundanismo. Isso se chama profanação. Temos que tomar muito cuidado com os profanadores de Deus, para que eles não influenciem o povo de Deus a serem profanadores também, como nós temos visto em muitas igrejas, especialmente nos seus cultos. Por fim, o povo de Deus não recebe as bênçãos do Senhor por conquista e esforços pessoais. Mas nós recebemos as bênçãos do Senhor. Veja o contraste de Jacó e Esaú. O que ambos se tornaram. Até onde foram. Nós, povo de Deus, não se iluda em querer conquistar ou se esforçar pessoalmente para obter qualquer coisa que remeta ao que você acha que é uma bênção que o Senhor dá. Mas, na verdade, isso está sendo apenas um subterfúgio, uma fuga no seu coração, por mais que seja lícito. É lícito desejar o bem da sociedade. É lícito desejar que o nosso país seja uma nação soberana. É lícito desejar que a nossa estrutura social seja consolidada, fortificada, e que muitas vezes motivada pela inveja de outras nações que também prosperaram. Mas a gente se esquece de olhar para a história deles e ver que eles se tornaram o que se tornaram porque eles um dia não conquistaram essas coisas, mas Deus deu a eles por graça, fé, misericórdia, convertendo o coração daquelas nações na Europa no século XVI e XVII, e que depois migraram para a América do Norte.
Agora olhe para eles e veja o que eles estão se tornando. É aquilo ali que você quer? Irmãos, se desliguem dessas coisas. Eu não estou falando para você ser omisso, não. Mas o seu coração precisa se desconectar, se separar dessas influências edomitas, de ser alguma coisa. Lembre-se, nós não recebemos as bênçãos do Senhor, seja aqui nessa vida, como também as bênçãos da eternidade. Não é por conquista e esforço pessoal, mas é pela fé em Cristo Jesus. Porque foi pela fé que o povo de Israel voltou da escravidão depois de 430 anos no Egito. Foi Deus quem tirou eles de lá. Eles não sequer pegaram uma arma para se levantar contra os egípcios. Somente o Senhor, Deus, ele disse para Moisés o que ele ia fazer. E ele disse a Moisés: apenas veja o que eu farei. Veja, Moisés, diga ao povo e veja o que eu vou fazer com os egípcios. E eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou o vosso Deus e vocês se tornarão o meu povo. 40 anos no deserto, Deus mostrando, Deus colocou a nuvem durante 40 anos, durante o dia, protegendo eles do calor terrível do deserto. E uma coluna de fogo à noite, os preservando dos perigos noturnos do deserto, sustentando eles com tudo o que eles pediram, até daquilo que ilicitamente eles pediram. Deu eles carne para comer. Maná caía do céu durante 40 anos, até que eles entrassem na terra prometida. Foi Deus os conduziu. Por isso que os seus interesses pessoais não podem sobrepor aos valores espirituais. A nossa herança não se baseia em conquistas pessoais, meus irmãos, mas em peregrinar neste mundo como fez Jacó, até que Deus nos conduza ao descanso e à posse do novo céu e da nova terra. Essa é a nossa pátria. Quais são os valores que você está conduzindo o legado da sua casa e dos seus filhos? Até qual geração vai esse legado? Será que só vai até a terceira e quarta geração? Ou será que você está inserido naquela geração que vai até mil gerações? Você está indo para Seir? Ou você deseja e tem se permanecido e habitar em Canaã como fez Jacó?